Bora falar de futebol? Bora falar de Caio Paulista. Afinal, muita gente se pergunta o que gerou esse embalo do lateral esquerdo no Palmeiras tanto tempo depois da sua contratação. É bom lembrar que o Caio chega ao Palmeiras no início do ano. E só agora, estamos falando do mês de agosto, é que ele realmente começa a mostrar aquilo que fez ele ser contratado, aquilo que ele mostrou no São Paulo. Tem a ver com um ano bem dividido, digamos assim, do Caio. Com um primeiro ato muito bem determinado no Paulistão, um segundo ato de completa ausência e um terceiro ato com uma mudança clara na participação do Caio e na utilização do Caio. Na minha concepção, isso é o mais determinante. Como o Caio vem sendo utilizado. E é bem diferente do que aconteceu no Campeonato Paulista. Bem diferente do que aconteceu em 2023. Bom, para mergulhar um pouco nisso, evidentemente que eu vou trazer aqui dados, argumentos, vou ter que me apoiar na leitura justamente para não errar nada. Mas eu acho que você vai entender ao final desse vídeo porque o Caio Paulista está mostrando no Palmeiras finalmente aquilo que se esperava. Antes de mergulhar nisso, claro que eu vou trazer aqui a minha apresentação para muita gente que está chegando no canal do Fragoso, hein? Tem muita gente chegando, eu quero chegar em 100 mil inscritos logo, então sempre tem conteúdo de qualidade aqui às 7 da manhã. Todo dia, aproveita e faz o seguinte, se inscreve no canal. Me dá essa moral, você chegou aqui, não está inscrito? Ó, se inscreve e eu já me apresento. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais, essa, claro, é uma delas. Como eu disse, se inscreve, já clica no sininho, tá? Esse sininho que tá aqui do lado, ele vai liberar o seu celular para receber notificações do canal do Fragoso. Sempre que pintar um vídeo, você vai receber aí, facinho para assistir. Além disso, me dá uma moral, ó, clica no botão do like, nesse joinha que tá aqui, também é muito importante para o canal, porque o YouTube entende que o vídeo é bom e espalha para mais pessoas. Evidente que eu espero um comentário seu sobre o vídeo aqui embaixo e claro que também espero que você debata com a galera em alto nível, tem muita gente boa por aqui. Maravilha? Vamos lá! Caio Paulista e o que gerou o embalo do segundo semestre. Como eu disse, o ano se divide em 3 atos. Primeiro ato, Paulistão muito difícil. Segundo ato, um vácuo em relação a jogos. Terceiro ato, embalo no time titular. E aí, a determinação tem muito a ver com a utilização e o momento. Vamos lá. Para entender isso, a gente precisa primeiro voltar lá no Caio Paulista de 2023. Era um Caio Paulista que chega ao São Paulo, e a gente pode dizer, por empréstimo do Fluminense, né? Com um valor fixado de compra bem alto, portanto com uma boa expectativa, justamente pela questão dele ser um jogador, segundo aquele ano com o Fernando Diniz, versátil, um cara que pode atuar tanto na ponta direita, porque é um canhoto que vai partir para dentro, como na lateral esquerda. Dito isso, ele chega com um problema, a questão defensiva, já que é um ponta de origem. E ao longo do ano, depois de 6 meses no São Paulo praticamente, ele recebe muitos elogios por essa evolução. Um jogador que evoluiu defensivamente, evoluiu na recomposição e já tinha ótimas características ofensivas, atuando como lateral esquerdo. Ele aproveita a lesão do Wellington e agarra a posição. Wellington que é um bom lateral esquerdo. Agarra a posição, jogando muitas vezes num sistema que tinha 2 zagueiros, 2 laterais, tinha o Nestor ou o Michel Araújo, muito mais o Nestor, como um meia para ajudá-lo na construção quando ele subia, e o Pablo Maia como um volante de proteção no momento em que ele, por exemplo, perdia a bola no campo de ataque, ou estava no campo de ataque com o São Paulo perdendo a bola, e havia essa proteção nas suas costas. Isso fez com que ele funcionasse muito bem. Foi assim que ele se destacou, como lateral esquerdo. E não foi assim que ele começou no Palmeiras. Vamos ao primeiro ato, que é o Campeonato Paulista. Veja só, eu vou jogo a jogo para você, tá? No começo da temporada ele é testado como ponta direita, na sua estreia com a camisa do Palmeiras, contra o Novo Horizontino. Joga 45 minutos assim. Não foi assim que ele se destacou no São Paulo. Na segunda partida contra a Inter de Limeira, ele entra por meia hora em campo, atuando por dentro com Piquerez por fora, numa dobra de laterais. Não foi assim que ele se destacou no São Paulo. Contra o Red Bull Bragantino, na estreia como titular, fazendo só o seu terceiro jogo,
O Caio Paulista faz o lateral mais avançado, numa dobra de laterais novamente, mas dessa vez com o Vanderlan. Veja como as situações vão mudando. Contra o Ituano, no quarto jogo do Caio, ele entra por 20 minutos apenas, com 3 zagueiros puros de origem, e ele substitui o Piquerez fazendo um ala. Então, a gente está falando aí de 5 jogos, para começar, digamos assim, né? 4 jogos, em que ele viveu situações completamente diferentes, com companheiros completamente diferentes e no início de temporada. Bom, no quinto jogo contra o Santo André, ele acaba entrando em campo para fazer um ala mais avançado pela esquerda, com o Piquerez jogando por trás numa dobra. Aí ele fica 2 partidas fora, contra o Corinthians e contra o São Bernardo. Volta contra o Mirassol por mais 30 minutos para fazer dobra de lateral com o Piquerez. No sétimo jogo contra a Portuguesa, dobra de lateral de novo, sendo o Caio mais avançado. Contra o São Paulo, entra por 10 minutos para fazer mais uma vez dobra de lateral. Contra o Botafogo, 23 minutos, junto com o Vanderlan, mudou justamente o parceiro. Ele vai substituir o Lázaro, que atuava mais como um ponta esquerda, e o Vanderlan substitui o Piquerez. Contra a Ponte Preta, num sistema com 3 zagueiros puros, de novo, ele entra para fazer a função de ala no lugar do Piquerez por 13 minutos. Pouco tempo. E aí ele encara 2 jogos sem entrar em campo, atua contra o São Lourenço em meias finais do Paulistão, fazendo dobras de laterais com o Vanderlan, sendo ele o mais avançado. Vamos lá. Nesse primeiro ato, durante todo esse período, se teve algo que o Caio Paulista não fez, foi jogar na função em que ele se destacou no São Paulo. Ah, Fragoso, mas ele tem que se adaptar. Eu concordo. O time não tem de mudar, digamos assim, o seu sistema, mudar a sua cara, o seu comportamento, por conta da chegada do Caio. Mas, ao mesmo tempo, não dava para cobrar, nesse momento, o Caio Paulista do São Paulo, que fazia uma função diferente. Não dava para cobrar. Ele, durante esse período, jogou como ala, jogou com dobra de laterais variando Piquerez e Vanderlan, chegou a fazer a ponta direita e até fez a ponta esquerda. Tudo isso dentro de um campeonato paulista, conhecendo os companheiros em início de temporada e variando de posição o tempo todo, com uma minutagem quebrada. Sendo assim, ficou mais complicado mesmo se adaptar. Isso significa que ele deveria ter errado tudo que errava em relação à parte técnica, domínio de bola, passes muito ruins, cruzamentos isolados. Não, isso não se justifica. Mas isso acaba sendo uma consequência de um jogador inseguro e perdido em campo, sem uma adaptação a funcionar. É reflexo. Isso é consequência. E aí, veja só que interessante. Em meio a esses jogos também, ele saía da esquerda para a direita, a depender de outras alterações que aconteciam. Então, dentro do próprio jogo, muitas vezes ele não ficava no mesmo lugar ou fazendo a mesma função. E aí a gente vai para o segundo ato do Caio Paulista no Palmeiras, que é o ato da preservação do atleta. O técnico Abel Ferreira chega a dizer em coletiva que é preciso esperar e ter paciência, que não é fácil fazer o que ele faz no Palmeiras. Sendo assim, ele entra num limbo muito grande. Ele praticamente para de atuar. Ele tem praticamente uma intertemporada sem jogos. Para você ter uma ideia, entre o último jogo do Caio no Campeonato Paulista, no dia 16 de março, e a lesão do Piquerez, no dia 20 de julho, a gente está falando basicamente de, não sei, praticamente 4 meses, né? Março, abril, maio, junho, julho. Foram 220 minutos em campo. De lá para cá foram 220 minutos em campo. Hoje em dia os jogos têm cerca de 100 minutos, cada um. O Caio entrou cerca de 220 minutos. Tudo isso dividido em 9 partidas, 9 participações nesse período. Nós estamos falando de 28 jogos dentro desse período em que ele esteve à disposição. Só 9 participações com 220 minutos em campo ao todo.
A gente está falando de 4 meses com uma minutagem baixíssima, uma participação também baixíssima. Para você ter uma ideia, dentro desse período, antes da lesão do Piquerez, a partir de junho, dentro desse segundo ato, o Caio começa a receber algumas novas oportunidades, mas com pouquíssimos minutos. A sensação que se tem é de que o Abel estava começando a querer colocá-lo de volta na rotação das substituições. Para você ter uma ideia, logo 4 jogos antes da lesão do Piquerez, Caio Paulista entra contra o Grêmio na 14ª rodada aos 43 do segundo tempo, contra o Bahia na 15ª rodada do Brasileiro aos 45 minutos do segundo tempo, contra o Atlético Goianiense na 16ª rodada aos 40 minutos do segundo tempo e contra o Botafogo na 17ª rodada aos 43 minutos do segundo tempo. Era muito pouco. Entradas quase simbólicas. Mas era o Caio voltando a sentir o cheiro da grama. E aí vem a lesão do Piquerez. E aí vem o terceiro ato. Esse terceiro ato da lesão do Piquerez, ele junta oportunidade e encaixe. Veja só. Depois da lesão do Piquerez, o Caio passa a jogar com uma frequência maior e ele, inclusive, nem era a primeira opção para a lateral esquerda, era o Vanderlan. Mas o Vanderlan entra numa queda técnica brusca quando a minutagem dele aumenta e o Caio vai na curva contrária. Num sistema mais parecido com aquele que ele vivenciava no São Paulo. Veja só, dos 12 jogos que o Palmeiras disputou desde a lesão do Piquerez, em que o Caio esteve disponível, o Caio jogou 8. E não só entrou em campo, como ele aumentou a média para 76 minutos jogando. Se a gente for fazer a comparação de, em 4 meses praticamente, ele jogar 220 minutos, e da lesão do Piquerez para cá, ele ter uma média de 76 minutos, ele jogou 220 minutos em 9 jogos durante 4 meses. Praticamente 22, 25 minutos em campo. Agora ele bateu 76. E aí, menos de 1 mês e meio depois, são 610 minutos em campo. A diferença é enorme, ele triplicou a sua participação em campo e a performance é outra. A performance dele é outra. Porque ele vem atuando como lateral esquerdo. Quando você olha para a função que ele vem fazendo agora nesses momentos de crescimento do time, de fato ele recebeu a função de lateral esquerdo. Os 2 melhores jogos, os 2 jogos em que ele melhor funcionou agora, recentes, que fazem parte desse terceiro ato de embalo, sem dúvida, mostram que esse encaixe tem muito mais a ver com um Caio que não é tão versátil quanto se esperava, não é um jogador que vai ser um ponta esquerda, não é um jogador que vai se sentir bem atuando numa dobra de lateral, talvez. Isso pode ser desenvolvido. Mas, nesse momento, jogando como lateral esquerdo, tendo Felipe Anderson e Maurício auxiliando na construção de jogadas, tendo a responsabilidade de ultrapassar, assim como a responsabilidade de jogar por dentro, mas fazendo a função de lateral, não necessariamente de um ponta esquerda, não necessariamente de um ala, o Caio passa a se sentir melhor e passa a jogar melhor. Com isso, coloca mais minutos em campo e se torna dono da posição nesse vácuo, como eu disse, que juntou momento-oportunidade, com a lesão do Piquerez, e encaixe com o sistema que o Palmeiras passou a utilizar, e não há dúvidas que isso favoreceu o Piquerez, não, isso favoreceu o Caio. Resta saber agora se isso é parte de um bom momento do Caio apenas, não me parece, ou se o encaixe realmente aconteceu, e isso sim me parece que ocorreu. Ele terá tempo para mostrar a que veio, porque o Piquerez só volta em 2025. Então, se ele mantiver esse nível de atuação nessa reta final de Campeonato Brasileiro, ele chega em 2025 para brigar por posição com o Piquerez. E ele vai ter não só esse tempo por conta da lesão do Piquerez, mas ele não vai ter um calendário apertado e amassado. Porque o Palmeiras só tem um Campeonato Brasileiro pela frente. Então o Caio vai ter capacidade de se recuperar fisicamente, de treinar mais
com o time titular e jogar mais com o time titular. Resta saber, como eu disse, se esse encaixe vai permanecer, se a média de atuação será essa, muito parecida com a régua que ele estabeleceu em 2023 no São Paulo, jogando num sistema em que ele era lateral. E muito diferente do que aconteceu no começo de ano dele, no primeiro ato, quando ele atuou em diversas funções dentro do time, menos na função de lateral esquerdo, onde ele de fato tinha se destacado. Para mim tá aí o encaixe do Caio Paulista no Palmeiras e por que ele passa a embalar só nesse momento na temporada, olhando para trás. Quero, claro, a sua opinião aqui embaixo nos comentários, não só isso. Quero a sua inscrição aqui se você não é um inscrito, quero você ativando o sininho para receber notificação, todo dia às 7 da manhã tem um vídeo com uma análise relevante sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras e, claro, também quero o seu like e o seu hype. Espalhe o vídeo pra galera! Bora falar de futebol?